nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Continuemos, caros católicos, nosso propósito de tratar do sentido espiritual das cerimônias e orações da Santa Missa no rito romano tradicional. Após a consagração do cálice, seguem 3 orações que formam um conjunto, sendo as 3 concluídas ao final da 3ª oração. São as orações do Unde et Memoris, Supraque propitio e supplices te rogamos. Nós trataremos hoje das 2 primeiras orações. Essas orações que sucedem à consagração vão explicitar aquilo que ocorre no momento da transubstanciação. Lembremos o que ocorre no instante da consagração, a transformação de toda a substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é algo de sobrenatural. Nós precisamos de todas as cerimônias da missa para explicar essa conversão, esse milagre. Comecemos então por essa primeira oração após a consagração, a oração do Unde et Memoris. Essa oração é chamada de anamnese, que quer dizer lembrança em grego. Ela desenvolve as palavras logo após a consagração do cálice. Toda vez que fizerdes isso, fazei-o em memória de mim. Unde et Memoris mostra que cumprimos de fato esse mandamento do Senhor dado na última ceia. Donde, lembrando, Senhor, nós, vossos servos e o vosso povo santo, da bem-aventurada paixão do mesmo Jesus Cristo, vosso Filho. As palavras nós, vossos servos, fazem referência ao próprio sacerdote, chamado de servo durante a missa. Assim é no Anque Igitur, logo antes da consagração, e também no Placeat tibi Sancta Trinitas, a oração logo antes da bênção final. O povo santo é como São Pedro e São Paulo chamavam os primeiros cristãos para destacar a dignidade dos que foram regenerados pelo batismo e para lembrar que são chamados à santidade. Primeiro, faz-se menção então ao sacerdote e em seguida ao povo, para lembrar que é o padre que oferece propriamente o sacrifício e que o povo se une a ele. Lembramos da bem-aventurada paixão de Cristo, bem como da sua ressurreição dos infernos e da sua gloriosa ascensão. A missa, caros católicos, é propriamente a renovação da paixão de Cristo, do Calvário, da cruz. É com sua paixão e morte que Cristo merece infinitamente as graças para a nossa salvação. Já explicamos no Suscipe Sancta Trinitas, no ofertório, por que se cita a ressurreição e a ascensão de Cristo. Mas lembremos um pouco. Seria talvez para diminuir a cruz de Cristo, para amenizá-la? Absolutamente não. Deixemos o Papa Bento XIV nos explicar por que fazemos referência à ressurreição e à ascensão de Cristo na missa. Diz o Papa, nos sacrifícios judaicos, a vítima, depois de sacrificada, era queimada no altar dos holocaustos, para que tudo o que houvesse de defeituoso na vítima fosse consumido pelas chamas, e para que a fumaça se elevasse ao céu em odor de suavidade, como diz a Sagrada Escritura. Sob a nova lei, a vítima, Jesus Cristo, é consumida na ressurreição e na ascensão. Com efeito, na ressurreição, o que era mortal em Cristo é absorvido pela vida, como diz o apóstolo São Paulo na 2ª Epístola aos Coríntios.
e o que podia haver de corruptível em Cristo é destruído com a sua ressurreição. E na ascensão de Cristo, a vítima, que é Ele mesmo, é aceita por Deus em odor de suavidade e colocada à sua direita. A ressurreição é como o fogo do altar que consome a vítima. A ascensão é como a fumaça que sobe até Deus, mostrando que o sacrifício lhe foi agradável. Assim, a ressurreição, que significa o fim de toda a mortalidade no corpo de Cristo, e a ascensão, que significa a aceitação do sacrifício de Cristo por parte de Deus, são, em certo sentido, parte do sacrifício da cruz. Nessa oração, Unde et Memores, essa verdade nos é lembrada mais uma vez. Hoje existe com frequência uma tendência a esquecer a paixão e morte de Cristo na missa, como se ela fosse mera comemoração da ressurreição. É um erro grave. Na prática, vemos às vezes a cruz do altar sendo substituída por Cristo ressuscitado. Todavia, não se pode tampouco fazer abstração da sua ressurreição e ascensão. É mencionada nessa oração a ressurreição dos infernos, lembrando que nosso Senhor desceu ao limbo, onde se encontravam os justos do Antigo Testamento, para liberá-los e conduzi-los ao céu. É desse inferno que se trata aqui, como também no credo, quando dissemos que Cristo desceu aos infernos. Continua a oração dizendo que oferecemos a preclara majestade de Deus dos dons que Ele mesmo nos deu. Oferecemos a hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada, o pão santo da vida eterna e o cálice da salvação perpétua. Lembremos que hóstia quer dizer vítima. Trata-se então, é claro, de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele a hóstia pura, formada pelo Espírito Santo no seio de Maria Virgem, sem o pecado original. É Ele a hóstia santa, unida substancialmente ao Verbo de Deus, fonte de toda a santidade. É Ele a hóstia imaculada, sem mancha de qualquer pecado, também atual. Ao dizer essas palavras, o Padre faz 3 vezes o sinal da cruz sobre o corpo e o sangue de Cristo conjuntamente. Antes da consagração, o sinal da cruz tinha a função de abençoar e de preparar o pão e o vinho para a transubstanciação. Depois da consagração, sendo já o corpo e o sangue de Cristo, o sinal da cruz simplesmente designa a vítima, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e nos lembra que a missa é a renovação da cruz de nosso Senhor. Não se poderia, é evidente, abençoar aquele que é a causa de toda bênção. Depois, ao mencionar o pão santo da vida eterna e o cálice da salvação perpétua, o Padre faz o sinal da cruz separadamente sobre o corpo de Cristo e o seu sangue. Essas palavras lembram a promessa de Cristo, a promessa de vida eterna para quem comer o seu corpo e beber o seu sangue, como está no Evangelho de São João. No total, temos então, nessa oração, 5 sinais da cruz, lembrando as 5 chagas do Senhor. Devemos notar bem, caros católicos, como oferecemos a Deus aquilo que Ele mesmo nos deu. Nem poderia ser diferente. Só podemos oferecer a Deus algo bom. E tudo que é bom vem de Deus. Deus é quem realizou a obra da criação e da redenção. Lembremos da oração de bênção da água no ofertório. Se podemos oferecer algo a Deus, é porque Ele mesmo nos deu esse algo. Se podemos oferecer o corpo e o sangue de Cristo, é porque Ele mesmo nos deu Cristo.
é porque Cristo mesmo se entregou a nós e por nós. Com essa oração, devemos então também reconhecer a soberania e a bondade de Deus para conosco. Passamos à segunda oração depois da consagração, Supraque propitio, que é a continuação do Unde et Memores. Dignai-vos lançar vosso olhar propício e sereno sobre estes dons. Pedimos a Deus que encontre nesses dons o seu agrado, que ele seja aplacado. E pedimos que aceite esses dons, que são o corpo e o sangue de Cristo, como ele aceitou os sacrifícios de Abel, de Abraão e de Melquisedeque. É claro que sabemos que a Santíssima Trindade aceitará muito mais o sacrifício de Cristo do que esses sacrifícios do Antigo Testamento. Mas mencionamos esses sacrifícios para aumentar a nossa confiança. Se aceitou esses, aceitará muito mais e com muito mais fruto o sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos isso também para que Deus se agrade com o Padre que oferece o sacrifício nesse momento e com o povo que se une ao sacerdote. Entre tantos sacrifícios do Antigo Testamento, a oração cita os 3 mais célebres e que melhor significam o sacrifício da cruz. De modo proposital, não se faz menção dos sacrifícios do templo, abolidos pelo sacrifício de Cristo. Os sacrifícios de Abel e de Abraão prefiguram o sacrifício sangrento da cruz. O sacrifício de Melquisedeque prefigura o sacrifício não sangrento da missa. Abel ofereceu o melhor que tinha a Deus, as primícias de seu rebanho. Jesus, Filho unigênito do Pai, oferece a vítima mais perfeita, o melhor que poderia ser oferecido, isto é, ele oferece a Deus a si mesmo. Abel é morto por seu irmão, como Jesus foi morto pelos judeus, seus irmãos de sangue. O sangue de Abel clama por vingança, o de Cristo clama para implorar o perdão dos pecados. Abel é chamado de pueri, isto é, de criança, para significar a disposição pura da sua alma ao oferecer o seu sacrifício. E ele é chamado de justo pelo próprio Cristo nos Evangelhos. Não houve melhor disposição que a de Cristo ao se oferecer a si mesmo, nem maior justiça do que a de Cristo. O sacrifício de Abraão, aqui mencionado, é o sacrifício de seu filho Isaque. Isaque, filho de Abraão, subia a montanha com seu pai, carregando a madeira que serviria para o seu próprio sacrifício em obediência ao seu pai. Nosso Senhor, Filho de Deus, subiu a montanha do Calvário, carregando a madeira do seu próprio sacrifício à cruz, em obediência ao seu Pai, ao Pai eterno. Isaque não estava, porém, consciente de seu sacrifício, enquanto nosso Senhor sempre esteve consciente do seu. Devemos também destacar as disposições de Abraão, obediente plenamente a Deus, a ponto de se dispor a sacrificar seu próprio filho. Sabemos bem que Deus não quis que o sacrifício fosse consumado, mandando um anjo que impedisse o sacrifício de Isaque, porque Deus não quer sacrifícios humanos. Era uma provação da fé, da fidelidade, da obediência de Abraão. Abraão é chamado na oração nosso patriarca, porque é o nosso pai na fé e é de sua descendência que se formou o povo eleito, do qual nos veio o Salvador. O sacrifício de Melquisedeque prefigura a missa. Melquisedeque oferecia a Deus pão e vinho. Na missa,
se oferecem à Santíssima Trindade o corpo e o sangue de Cristo sob as aparências de pão e de vinho. Melquisedeque era o rei de Salém, que quer dizer paz. É pelo sacrifício da cruz e pela sua renovação na missa que podemos obter paz com Deus e com o nosso próximo. Melquisedeque não tinha genealogia, não são citados os seus ascendentes, ao contrário dos sacerdotes da lei mosaica que precisavam comprovar toda a sua filiação. A genealogia desconhecida prefigura a genealogia misteriosa, isto é, divina, de Cristo. E lembra que o sacerdócio de Cristo não é um sacerdócio hereditário, reservado a uma família ou tribo, como era sob a lei de Moisés. Melquisedeque é aqui chamado sumo sacerdote, justamente porque seu sacerdócio prefigura de modo excelente o sacerdócio de Cristo. Ele sim, o sumo e eterno sacerdote. O sacrifício de Melquisedeque é chamado santo e imaculado porque não envolvia derramamento de sangue, mas é chamado santo e imaculado também na medida em que prefigura o sacrifício da missa. Nessa oração, caros católicos, devemos enxergar como a Igreja quer que tenhamos as mesmas disposições dessas três figuras eminentes, para que o sacrifício de Cristo seja aceito por Deus também como nosso sacrifício, e para que possamos receber os frutos do sacrifício da missa. Devemos ter a justiça e a inocência de Abel, a fé e a obediência de Abraão. Devemos buscar a paz como Melquisedeque, isto é, devemos buscar a paz com Deus e com o nosso próximo, pedindo perdão de nossos pecados, amando a Deus e ao nosso próximo. Com essas disposições, poderemos obter os benefícios sem fim da Santa Missa e Deus será propício e sereno para conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.